O Brasil já é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. O país está atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Só para se ter uma ideia, em 2018, essa indústria movimentou por aqui 30 bilhões de dólares. As projeções eram ainda mais otimistas, mas a pandemia do novo coronavírus trouxe mudanças para a área. O Repórter Justiça desta semana vai falar sobre os cuidados sanitários exigidos para a reabertura dos centros estéticos. E mais, a crise vivida pelo setor de varejo. Você vai entender a importância também da moda sustentável nos dias de hoje. Ela transformou a própria casa em salão. Com a pandemia do novo coronavírus, Tamara disse adeus para as idas aos centros de beleza. O receio de ficar doente forçou a fisioterapeuta de Curitiba a se virar, bem do jeitinho que costumava fazer lá na adolescência. Eu sempre tive habilidade para fazer as minhas unhas, para fazer o meu cabelo e resolvi retomar estes hábitos como uma maneira preventiva, para não ficar frequentando ambientes aglomerados. Desta forma, prevenir não só a minha saúde, a saúde da minha família, como a saúde dos meus pacientes também. E não é que a moça ficou craque no assunto? Voltei a fazer uma hidratação, voltei a fazer a minha escova, as minhas unhas, voltei a cortar o cabelo do meu esposo e assim estamos dando uma driblada na quarentena, uma driblada na beleza e uma driblada no coronavírus, né? E vamos seguir assim até que as coisas estejam mais tranquilas, né? Até que as coisas fiquem mais calmas. Só que nem todo mundo tem essas habilidades. A Ana Cláudia esperou se sentir mais segura para dar o ar da graça e se embelezar. Fiquei 6 meses sem frequentar o salão e agora eu voltei tomando todos os cuidados, utilizando álcool gel, máscara. O salão só atende uma cliente por vez, então eu me sinto segura para voltar. Segurança é mesmo a palavra-chave do momento. Foi essencial para a reabertura dos espaços, um pré-requisito obrigatório para a retomada das atividades em ambientes que já estavam mais do que acostumados com regras de higiene. É muito importante que a gente entenda que é um processo que provavelmente não vai ter o passo atrás, né? Daqui nós vamos seguir adiante em ter espaços cada vez mais seguros no sentido de tanto da não transmissão da Covid-19 quanto das outras necessidades sanitárias de uma manicure, por exemplo, de um procedimento estético, de uma maquiagem, de qualquer desses serviços que já requeriam alguns procedimentos sanitários bastante importantes. No checklist devem estar todos aqueles itens que a Ana Cláudia encontrou lá no salão que voltou a frequentar. Mas não é só isso não. Você tem que fazer uma pausa, higienizar esse material ou fazer a troca do material para o atendimento num espaço de beleza, o que não era requerido antes da pandemia para todos os procedimentos. Então, agora sim, agora a gente tem que fazer isso para todos os procedimentos, quase todos os procedimentos dos espaços de beleza. Um caminho sem volta, experiência que o Cláudio já tem vivido há alguns meses. Pensando no bem-estar dos clientes, o empresário de Santos, no litoral de São Paulo, comprou tapete sanitizador. Quem chega ao salão passa álcool em gel e tem a temperatura imediatamente aferida. O distanciamento físico é seguido à risca. Eu, como empresário da beleza, acho super importante que essas normas sejam feitas, tomadas e seguidas, porque assim a gente está protegendo a nós mesmos e as clientes. Com isso, eu estou incentivando mais a cliente a frequentar o salão, e por um período todas ficaram com muito medo. Agora elas estão voltando lentamente, tendo em vista todas as seguranças que nós estamos tomando. É bom que os profissionais do ramo tenham essa consciência e sigam os protocolos de segurança, que variam de estado para estado. Saiba que infringir as normas sanitárias pode resultar em prejuízo para os salões e centros de estética. Os salões, normalmente, são autuados. A primeira autuação aí vai depender, pode ser uma advertência,
já pode ser uma multa, isso depende da infração. E essa infração, se houver reincidência, pode haver, inclusive, o fechamento do estabelecimento. O consumidor que se sentir lesado pode fazer uma denúncia caso o estabelecimento tenha desrespeitado as regras exigidas para o novo normal. Com relação aos direitos do consumidor, uma coisa é a denúncia, porque essa questão de não seguir as regras de segurança, ela fere um direito que a gente chama difuso, ou seja, de todos os consumidores que estão suscetíveis a utilizar aquele serviço. Mas, além disso, pode ser que o próprio consumidor tenha sido ferido em algum direito individual seu, como, por exemplo, pode ter contraído coronavírus depois de frequentar esse estabelecimento e eu sei que não há uma prova de que foi ali. Mas veja, se não estão sendo cumpridas as regras, os protocolos e ele contraiu o coronavírus, ele também pode procurar o seu direito individual, ok? Através de um advogado e pleitear, eventualmente, indenização, se for o caso. Aos poucos, a rotina vai sendo retomada, mas o mercado da beleza, que movimenta bilhões anualmente, sofreu e muito com a pandemia. A Bel que o diga. A maquiadora temporariamente teve que fechar as portas do estúdio dela em Brasília. No momento de crise, foi rápida e pensou bem fora da caixinha. Olha só o que começou a fazer: filtros de maquiagem para o Instagram. Eu consegui ter uma renda muito legal, principalmente porque o meu ramo é maquiagem. A noção eu já tinha, foi bem legal, me ajudou muito, nunca imaginei que passaria por isso, né? De ter ali uma fonte de renda, me ajudou muito. É uma ferramenta muito legal para divulgação, engajamento nas redes sociais. E com o retorno aos atendimentos, eu dei uma parada nos filtros, vi que não tinha mais que gastar, não precisava mais gastar energia com isso. E felizmente voltamos a ter nossos clientes, pudemos reabrir nosso espaço tão lindo, tão fofo, tão aconchegante, com todas as regras, com todo o protocolo. No poema Receita de Mulher, Vinícius de Moraes já dizia que beleza é fundamental. Mais do que revelar um senso estético, ela nos ajuda a mostrar um cuidado com o corpo e com a saúde. Beleza é sinônimo de autoestima. Na pandemia, tutoriais do tipo faça você mesma resgataram uma autoconfiança perdida por aí. E pensa que só porque estamos de máscara não precisamos de uma make? Com cursos de automaquiagem, a Bel provou o contrário e, consequentemente, trouxe mais felicidade para a clientela feminina. Os olhos estão mais do que nunca em evidência, né? E por que não aprender a maquiar, né? Deixar os olhos mais bonitos, um delineador mais bonito, aprender um esfumado e ao mesmo tempo fazer as sobrancelhas. Eu ensino também, né? Eu faço questão de ensinar a nossa forma de corrigir as sobrancelhas de uma forma mais natural, que a maquiagem não precisa ficar de lado, apesar de que está coberto com máscara, mas a gente pode sim, né, voltar com a nossa rotina e de se cuidar, de se embelezar para nós mesmos, se sentir bem. Você viu que a Bel não perdeu tempo e inovou. Quem não fez o mesmo em 2020 correu riscos reais de ter o negócio fechado. Considerados não essenciais, mas grandes responsáveis por fazer a economia do país girar, os serviços estéticos buscaram readaptação. As feiras de beleza também precisaram ser criativas. Em plena pandemia, nasceu a Beauty International Academy, evento voltado para os profissionais e empreendedores da área. Um encontro 100% virtual, com mais de 35 palestras, 30 minicursos e 100 horas de conteúdo. O profissional de beleza sofreu muito durante a pandemia, sofreu por não poder trabalhar, sofreu por não ter novidades para trazer para os seus clientes, sofreu porque não sabia como se aproximar do cliente em plena pandemia, quais eram os cuidados a ser tomados, como negociar as suas locações, como negociar os pagamentos, enfim, várias situações foram impactadas nos profissionais do mercado de beleza. A gente está falando aqui de um novo universo, de um novo mundo, da era da complexidade e que é possível fazer diferente do que nós fazíamos antes. Mas, para tanto, você precisa acreditar que ficar parado é muito pior do que tentar fazer alguma coisa nova e mais evolutiva. Foram 4 dias de atividades intensas com especialistas como a Simone. Seja bem-vindo a mais uma atividade do Congresso Internacional de Beleza Virtual, oferecida a você pela Beauty International Academy, o BIA 2020.
A feira deu tão certo que já ganhou outras 2 edições. Um formato novo que dita tendências daqui para frente. Nós não vamos abandonar isso no momento em que voltarmos ao normal ou chegarmos a um novo normal, mas voltarmos aos eventos presenciais. É algo que nos deu a experiência de que ainda que as feiras voltem a acontecer, ainda que os eventos presenciais voltem a fazer parte da nossa vida, nós abrimos caminho para um alcance muito maior. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer os problemas enfrentados pelo setor de vestuário durante a pandemia. O Repórter Justiça volta já. Não saia daí. Lojas físicas 100% fechadas, roupas intactas nos cabides. Modelitos que seriam grandes tendências do momento deixaram de ser vendidos. O cenário do início da pandemia era desolador, com prejuízo sem tamanho para os lojistas. Na indústria têxtil e de confecção, o primeiro semestre de 2020 foi bem difícil. Houve uma redução de 22% na produção no comparativo com o mesmo período do ano anterior. As importações recuaram. As exportações também caíram. Resultado disso, quase 71 mil profissionais foram demitidos em todo o país. Um quadro bem diferente do de 2019, quando houve 12 mil contratações. Fashionistas de plantão passaram a conviver com uma nova realidade. As máscaras viraram item obrigatório na vida de qualquer brasileiro. O acessório fez, inclusive, estilistas mudarem a maneira de fazer moda. Quando a gente está falando de uma coisa que acontece de maneira mundial, a gente sempre acaba pensando de outro jeito na hora de fazer todas as coisas. Na hora de pensar essa criação desse novo produto, que produto as pessoas têm necessidade de consumir nesse momento. Então, acho que isso influencia diretamente no que a gente está fazendo como coleção, mesmo quando a gente não está pensando nesse momento na roupa de ficar em casa necessariamente. Mas a roupa de sair também muda, tem outras funções, tem o porta-máscara, então tem coisas que a gente acaba pensando que a gente não pensaria antes. Máscaras para evitar a propagação do vírus, roupas para ficar em casa. Com o home office ganhando espaço, foi a vez da Panayota repensar a coleção. As peças dela, que sempre fizeram sucesso entre advogadas, desembargadoras e juízas, ganharam uma roupagem mais confortável. A mulher busca roupas fáceis, confortáveis, atemporais, mas sempre de uma maneira elegante, na moda, sendo uma roupa que você pode sim fazer um home office em casa, mas você pode pegar e sair e fazer algum trabalho fora também, pode fazer uma reunião, pode ir num supermercado. As pessoas estão buscando isso, uma coisa confortável, atemporal, mas prática também, né? Com a flexibilização da quarentena, o que se viu foi o comércio aos poucos reabrir. Nesse retorno gradual, as seguranças dos lojistas e dos consumidores estiveram em primeiro lugar. Experimentar um look, nem pensar. Todo cuidado era pouco no manuseio de roupas ou sapatos. Nós percebemos, um maior fluxo nas lojas de rua, no comércio mais popular, e um fluxo menor nos shopping centers, Mas isso tem sido gradual, a gente tem percebido um aumento de fluxo desses consumidores e os negócios também começam numa retomada quase a níveis de pré-pandemia já, Então, definitivamente, essa retomada ela será gradual. Gradual, um pouco lenta, mas promissora. A boa notícia é que datas como o Natal trazem esperança de uma retomada nas vendas. Um impulso na economia que deve ser visto já nos próximos meses. Nós tivemos um ano bastante difícil, afetando inclusive a própria autoestima das pessoas, a parte emocional das pessoas. Então a gente acredita que neste final de ano as pessoas, a sociedade vai estar mobilizada para presentear os seus entes queridos, os seus amigos, mesmo que não possam visitá-los fisicamente em função do distanciamento social e do cuidado, principalmente com a população de risco. A gente acredita que sim, todo mundo vai dar um presentinho, vai dar uma lembrança, vai dar uma retribuição da solidariedade que também permeia a sociedade nesse momento. Em Santa Teresa, a Cananda conseguiu reabrir a favela Hype, que fica num dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. A gente está aqui de portas abertas, coração aberto para receber todo mundo. A gente ainda não está abraçando e beijando, apesar da saudade, mas a gente dá o nosso jeito de se cumprimentar, de se aproximar.
Para não ficar zerada nas vendas no período de fechamento, a designer migrou do espaço físico para o virtual. Um jeito de continuar valorizando a moda produzida no Morro. A gente fez foto de toda a coleção, foi bem bacana, porque a gente tinha, e a gente está fazendo agora toda essa manutenção, né? De Instagram, de postagem, do site também. Estamos entendendo o site, inclusive foi uma surpresa, assim, porque está vendendo super bem. O brasileiro compra e muito pela internet e não deve parar de consumir dessa forma, não. A vitrine ainda é bastante importante, a experiência do toque ainda é bastante importante. Para algumas peças, o consumidor ainda faz questão de experimentar, mas à medida que o comércio também eletrônico se aperfeiçoa na questão da troca, né, torna isso mais simples, né? Por exemplo, receber pela internet, poder trocar numa loja física, que está sendo bastante comum ultimamente, já é muito usado em outros países que tem o comércio eletrônico mais desenvolvido. Isso tudo nos aponta para uma permanência desse consumidor no ambiente online. As marcas estão fazendo um super esforço de comunicação, estão conseguindo chegar no cliente. Eu sei de vários clientes meus e do mercado que estão conseguindo fazer essa venda online de uma maneira que não fazia antes, até porque não tinha outra opção. Agora que as lojas estão reabrindo, estão surgindo outras opções. Mas acho que quando você tem uma ferramenta que funciona do lado, você fala assim, se vírus era uma loucura, tá bom, surgiu a vacina, volta ao normal. Mas eu não preciso ir lá na loja. Eu posso comprar, tem o vídeo, tem a foto. Se isso virou uma ferramenta que eu atinjo pessoas lá no Macapá, que eu não tenho loja no Macapá, com uma eficiência maior do que eu atingia antes da pandemia, por que eu vou deixar de fazer essas pequenas coisas, que não são tão pequenas, mas isso faz também com que o negócio cresça. A pandemia do novo coronavírus acelerou ainda o processo digital entre os produtores de moda. Eu vejo 1000 vídeos, pessoas mostrando tecido, eu compro tecido de tecelagem, tem vídeos de tecelagem balançando o tecido, fazendo caimento para a gente conseguir ver o que é o produto. Isso acho que é uma evolução. Empenho e esforço para continuar no mercado não faltaram. A Micaela e a Daniela têm um brechó em Brasília. Nós que ainda somos um bebê, né? Nós só temos apenas 1 ano de loja física, de espaço físico. Empreender durante esse período foi muito complicado, mas de tudo isso nós tiramos um grande aprendizado. Eu acho que a gente tem clientes que são fiéis, que acreditam nesse tipo de moda consciente, de fazer circular a peça, de trabalhar com menos tendência e mais essência, e esse é o nosso trabalho final, fazer com que a peça ela venha com um significado realmente de uso, né, de permanência no guarda-roupa, e quando ela não faz mais sentido para a pessoa, ela possa levar e fazer com que outra pessoa possa aproveitá-la. Com a pandemia, as duas descobriram a possibilidade do atendimento online via WhatsApp. As pessoas gostam de comprar online, nós não temos site, mas a gente faz essa venda online e tenho certeza que daqui para frente isso só tende a crescer. Nós conseguimos quebrar vários tabus. Primeiro, o da venda online, né? E depois comprar em brechó online. Muita gente, infelizmente, ainda tem um preconceito da compra de peças de brechó, seja ele qual for, pois elas acreditam numa energia que passa de uma roupa para outra. Essa crença a Dani definitivamente não tem. Na pandemia, ela passou a consumir moda de um jeito mais consciente. Eu preciso disso? O quão eu estou necessitando comprar isso? Ou é só para aquele bem-estar momentâneo que eu quero levar este produto? Então, diante dessa autoanálise, eu consumi muito menos. Acredite, nesse período ela comprou um único produto e nem foi pela internet. Quando eu era adolescente, eu adorava entrar em brechós e comprar, enfim, até vendia roupa em brechó, trocava, eu fazia muito isso na adolescência. E hoje eu voltei a olhar para esses brechós e falar, meu Deus, que legal, tanta coisa incrível aqui num preço super acessível, que já foi usado por alguém, já teve uma história, agora vai ter uma história comigo também. Então, é uma outra forma muito legal de você consumir. Claro, só consumir o que é necessário. Não adianta também você ir no brechó e comprar milhões de peças, milhões de coisas, porque aí você está comprando no impulso novamente, entendeu? No próximo bloco a gente fala sobre moda sustentável. Você vai conhecer estilistas que prezam os lados social e de preservação do meio ambiente. O Repórter Justiça volta em instantes.
Grafismos na pele, nas roupas, em tudo. O Repórter Justiça apresenta para você agora a Veena. Para quem não sabe, o nome dela significa a onça que nada para o outro lado do rio. E foi atravessando um longo caminho que essa designer e estilista do povo ticuna, aos poucos, conseguiu fazer história no mundo da moda. Como eu moro na cidade, né, eu não posso ter o meu corpo pintado em todas as ocasiões. Eu sofri muito preconceito com as minhas pinturas corporais e com as minhas roupas nativas. E vencendo esse racismo, nasceu a minha grife. Uma arte marcante de resgate aos ancestrais com direito à trilha sonora tipicamente indígena. Mesmo na pandemia, o processo criativo de Veena não parou e logo vem novidade por aí. A próxima coleção, batizada de Tururi, mostra mais do que nunca uma ligação com a natureza. Toda a arte, ela é forma de resistência e com a minha coleção eu dou essa visibilidade à cultura indígena, à beleza das criações artísticas, né, contemporâneas do meu povo também, né? Moda lembra tendência que lembra a atualidade. Às vezes é até difícil associar a palavra ao passado. Mas no quesito moda indígena, vale lembrar que ela existia antes mesmo da descoberta do nosso país. A moda, ela não foi descoberta. A nossa moda já existia antes dos colonizadores. Então eu trago algo que é nosso, né? Sem se apropriar de algo que não é meu. A apropriação a que a Veena se referiu tem tudo a ver com as propriedades intelectual e industrial previstas no Fashion Law, o direito da moda. A propriedade intelectual é tudo que vem do intelecto, toda a criação humana. E ela pode ter duas espécies de proteção. Uma é a propriedade industrial. Então, aquela invenção, aquela ideia pode virar uma marca, então registro de marca, pode virar registro de desenho industrial, que é o design, a aparência do produto, ou pode ser patenteada, tá? Então, essas são as propriedades principais, propriedades industriais. Bom, de outro lado, nem sempre quem cria alguma coisa vai pedir a proteção pela propriedade industrial, por uma série de coisas, como, por exemplo, demora, é caro. E quem cria peças de roupa, de sapato, normalmente é para ser célere, para ser rápido, para vender, né? Então, se for esperar e se for ter esse custo agregado, a peça vai ficar muito cara. Mas existe proteção? Se a gente analisar quem cria, por quem cria, aquilo é um direito autoral. Então, quem criou não precisa ter registrado para ter a proteção pelo direito autoral. E o direito autoral independe de registro. Um processo criativo que envolve imersão total. Júlia também se voltou para os antepassados para fazer moda. A cada coleção que lança, parte para algo importantíssimo nos dias de hoje: a sustentabilidade. A intenção aqui é não danificar o meio ambiente. A gente sabe que a indústria da moda é uma indústria altamente poluente, desde a questão dos resíduos sólidos até as questões, né, dos rios, de poluição de ambientes, de áreas, de descarte. Então, a gente precisa pensar em toda a nossa cadeia de produção. Aí não só eu estou com uma empresa pequena, então é muito mais fácil para mim fazer movimentos, mas eu acho também que essas empresas elas têm uma responsabilidade de trazer inovações e apontar para o mercado algumas possibilidades de caminho, né? Aí para que os grandes possam também fazer. E, ao mesmo tempo, que a gente possa gerar um sistema de formação e de maior consciência para o consumidor. A marca nasceu da missão de reconectar o brasileiro com a própria identidade. Durante a crise sanitária, Júlia criou a chamada roupa patuá, uma peça feita especialmente para quem vai usá-la. A partir do contato com aquela pessoa, com a sua história de vida, com de onde ela vem, com o que fortalece ela, eu vou trazendo esses referenciais para colocar na peça. Então, ela vem muito no âmbito agora da proteção, sabe? Da proteção para os dias que a gente está vivendo hoje, de proteger essa energia e de potencializar essa pessoa quando ela está vestindo dela mesma, né? E não ela tenha que se enquadrar em um cabide,
né, no que estão oferecendo para ela. A vontade de fazer uma moda sustentável não parou aí. A estilista tem livro e cursos voltados para essa temática. Eu digo que as minhas roupas, elas são uma semente, né? E aí esse processo de mudança começa quando uma pessoa adquire essa peça, ou contato com uma peça que vai vir com a história. Esse contato ele pode ser ampliado para um despertar, né? Outra pessoa que faz parte desse universo é a Nelsa. Ela é diretora-presidente da Justa Trama, que reúne mais de 500 trabalhadoras das 5 regiões do país empenhadas na produção da moda consciente. Os produtos vendidos pelas costureiras são agroecológicos. A gente está, sobretudo, dentro de 2 objetivos, de 2 metas principais. Fazer um cuidado especial do meio ambiente, já que no algodão muito agrotóxico é aplicado, então que não seja aplicado, mas também que a gente trabalhe com os princípios da agroecologia, do cuidado com o planeta, com o cuidado da água, da terra, e que a gente possa, de tudo que for gerado, que ele possa também se transformar em outros produtos, como é o caso aqui em Porto Alegre, é um grupo que faz bichos e jogos pedagógicos com os retalhos da confecção. E acreditamos que a consciência por preservar o meio ambiente e fazer um país mais justo é algo que hoje está amadurecendo na população. Do Brasil para o mundo. Em Nova York, Mabiane tem uma marca de produtos para quem quer levar um estilo de vida ecoconsciente. As lancheiras produzidas por ela têm feito sucesso entre os clientes. Esse ano foi muito imprevisível pra gente, como pra todo mundo. As pessoas estão mais em casa, não estão saindo com tanta frequência. Porém, nós tivemos um feedback positivo dos nossos consumidores pelos valores que a Da Costa vem desenhando. Achar soluções para minimizar o impacto negativo no meio ambiente. Por exemplo, a parte interna da nossa bolsa é 100% reciclável, antibacteriana e 100% atóxica. Pode entrar em contato direto com os alimentos, o que é seguro para a nossa saúde. Pequenas ações que fazem uma baita diferença. A cada bolsa adquirida, nós plantamos uma árvore na Amazônia com o nosso parceiro SOS Amazônia. A embalagem dos nossos produtos não tem plástico, pode ser reutilizada. O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Para rever esse e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia de sempre e até a próxima. Tchau!